Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live Oxigênio. Hoje com um tema super importante aí para sua empresa, para sua startup. Hoje a gente vai falar sobre vendas e hoje a gente trouxe um grande colega aqui, Carlos. Daqui a pouquinho a gente apresenta o Carlos Campos. Para você que acabou de entrar, sejam bem-vindos aí à nossa live Oxigênio. Gostaria que para iniciar o nosso network aqui, gostaria que vocês colocassem um pouquinho aqui o nome de vocês, se é alguma startup ou empresa, para a gente já fazer esse network legal, para a gente conhecer cada um de vocês que estão participando. Já desde o início aí já agradeço a participação do Carlos. Já vou adiantando aqui, gente. O Carlos já me assustou falando que vai chover daqui a pouco. Para quem é de São Paulo, já deixa essa informação aí. Segundo o Carlos, se não chover, a culpa é do Carlos, hein? Ó, eu não falei nem boa tarde ainda, não vou falar agora boa tarde, mas já falo que a responsabilidade não é minha, né? É dos aplicativos que mostram o tempo. Não, ótimo. Carlos, e esse tempo que a gente vem passando é frio, é chuva de manhã, é frio de tarde. Tá engraçado a coisa aqui. Por isso que às vezes a gente, nesse mundo virtual, a gente entra no nosso metaverso aí, né? Aqui, ó, eu tô numa sala, né, que pode estar chovendo lá fora, mas o pessoal vai ver aqui, né, a floresta, a natureza e um céu bonito aqui com o sol entrando, né? Pode estar. Tá vendo? Esse metaverso só ajuda a gente, só coisa boa. Pessoal, como de costume, a gente deixa mais 4 minutinhos da nossa live para que você consiga se conectar aqui no nosso evento. E daqui 2 minutinhos, exatamente às 17h04. Não me pergunte por que 17h04. É o número que a gente criou aqui, Carlos. Mas 17h04 a gente inicia o nosso bate-papo aqui. E já combinei com o Carlos aqui. A gente vai deixar uns minutinhos no final aqui. Então, conforme a apresentação for passando, o que vocês tiverem de dúvidas, de pergunta, fiquem à disposição. Renata Garcia, seja bem-vinda. Renata, boa tarde. Encorajar o pessoal a falar um oi para a gente saber quem está entrando, né? Oi, eu preciso saber quem está aí entrando, né? Sem dúvida. É bom para a gente fazer aquele network, mesmo que virtual, né? Olha lá, o Bernardo Madeira. Boa tarde, Bernardo. Seja bem-vindo aí à Live Oxigênio. É muito bom, gente, a participação de vocês aqui. E é mais legal ainda quando a gente tem essa troca de informações, né? A gente tem um conteúdo super rico hoje para passar aqui para vocês e depois vocês tragam um pouquinho dessas dúvidas, dessas perguntas, né? Coisa bacana também, sim, se o pessoal que está falando um oi, né? Mais uma vez, boa tarde, e falar, né? É interessante a gente saber até de onde está falando e que empresa, porque aí eu já Ótimo. acabo pegando aqui alguns ganchos para trazer até alguns exemplos, e claro que depois aí a gente vai ter um tempo aí de perguntas também, mas se já começar a colocar um pouquinho de algum nome de empresa, o segmento que faz, fica mais fácil aqui para eu puxar alguns exemplos. Não, perfeito. Bom, gente, como prometido, 17h04, vamos iniciar aqui e conforme o Carlos comentou aí, podem ir colocando aí um pouquinho o nome de empresa, a categoria, o que vocês fazem, o segmento, tá? E depois a gente vai conversando um pouquinho no final do nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver quem entrou aqui. Joyce, boa tarde, Joyce. Rui de Moura, boa tarde, Rui do Banco Carrefour. Poxa, muito bom a apresentação. RAM Alimentar, assim que fala, Joyce, de solução de nutrição. Pô, hoje vai ser bem legal, hein? Tem bastante gente aí para a gente fazer um bate-papo. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Só um segundo. Eu já começo do último slide, aí já deixo spoiler para todo mundo aqui, aí não vale, né? Vamos lá então, gente. Novamente, desculpa ser repetitivo, mas sejam bem-vindos a mais uma live da Oxigênio Aceleradora. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente tem
um colega, conheci hoje, mas poxa, espero que a gente consiga fazer mais eventos juntos aí, de muito boa indicação. A gente vai falar um pouco sobre geração de demanda B2B e vendas para contas estratégicas, um assunto super pertinente. Sou Caio Santos aqui, analista de inovação na Oxigênio Aceleradora. A aceleradora, ela é um projeto da Porto. Hoje a gente acabou de completar 7 anos aí de existência de Oxigênio Aceleradora. A gente já está indo aí para o nosso 16º ciclo, já aceleramos mais de 76 startups, tá? E temos mais quase 100 projetos aí criados com a Porto. Se você quiser conhecer um pouquinho da Oxigênio Aceleradora, tem um QR Code aí na sua tela, no canto superior, no canto inferior do lado esquerdo aqui para mim, direito aqui para mim. Então, você clica, tira uma fotinha do QR Code, você conhece um pouco do site da Oxigênio. A gente já acelerou desde 2015 mais de 76 startups. A gente está no nosso 16º ciclo. E se você tem uma startup ou uma solução que possa se conectar com algumas das áreas da Porto, fique à vontade, pode fazer inscrição. O nosso site ele está aberto, é só você entrar e fazer inscrição através do site oxigênioaceleradora.com.br. A gente quer muito conhecer um pouquinho da solução que você tem e quem sabe você possa ser um dos nossos acelerados aqui e estar dentro desse mapinha aqui para os próximos anos. Iniciamos esse conceito desses eventos online, né, para falar um pouco sobre inovação aberta, para falar sobre cultura de inovação, para falar de tecnologia, de empreendedorismo, para ajudar vocês, startups, para ajudar você que gosta de inovação, talvez você que quer começar a empreender um pouquinho, para inspirar e trazer conteúdos relevantes para todo esse ecossistema. Hoje, gente, é um grande prazer aqui de trazer o Carlos Campos, CEO da Market for Sales. Carlos, falei direito? Exatamente, é isso aí. Ah, que show, que show. Então, gente, queria deixar aqui o meu agradecimento, primeiro, pela participação de todos, vocês sempre participando aqui da Live Oxigênio, lembrando que a gente tem sempre esse processo pelo menos uma vez por mês, e hoje, novamente, agradecendo o Carlos aí por participar com a gente aqui e trazer um conteúdo tão rico aqui para vocês. Carlos, vou deixar agora a bola com você aí, e daqui a pouquinho eu volto aqui. E lembrando, se você tiver alguma pergunta, por favor, já vai colocando aqui nos nossos comentários, tá? E ao final do evento, a gente vai pedir para que vocês respondam uma pesquisa. Então, a gente vai mandar uma pesquisa assim que a gente acabar. Essa pesquisa tem intuito da gente ver se o conteúdo foi legal, os próximos conteúdos do que você acha que a gente deve falar aqui nas próximas lives. Carlos, não vou estender mais aqui, cara. Boa sorte aí, bom evento para nós aí. Tá ótimo, ok. Obrigado, Caio. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Oxigênio também, né? Muito bom a gente poder não só conhecer outros ecossistemas, outras empresas e compartilhar conhecimento. Isso é muito bacana. Então, né, como o Caio já deu um recado, pessoal, muito boa tarde, né? Eu vou já me apresentar formalmente, também apresentar um pouquinho da Marketing for Sales, mas vamos traçar, né, um acordo aqui, um combinado que, para que a gente possa ser bastante, né, produtivo aqui e eu poder trazer exemplos de mercado, é fundamental que vocês também colaborem aí, trazendo dúvidas, um pouco da operação, enfim, para a gente poder tangibilizar, para não ficar coisa só do exemplo dos outros, né? Então, vocês puderem aproveitar esse momento aqui, né, e a gente poder trocar bastante, certo? Bom, também vou jogar na tela aqui minha apresentação, vou seguindo, tá? Minha ideia é passar todo esse conteúdo, vocês podem já colocando as perguntas, e claro que no final a gente faz uma troca aí muito mais rica. Ok, deixa eu jogar aqui. Perfeito. Ótimo. Bom, vamos tirar alguns, né, quebrar alguns paradigmas aqui, né, e trazer alguns mistérios aqui para simplicidade. A gente fala muito de ABM, uma sigla que está surgindo cada vez mais forte agora, né, no conceito do que é esse tal de Account Based Marketing. Então, a gente vai falar como se aplica, né, uma metodologia ou um conceito para poder gerar, né, demanda em contas estratégicas. Né? Antes da gente começar, então trazendo um pouquinho aqui da minha apresentação formal, né?
eu já estou trabalhando aí com marketing e vendas aí há mais de 25 anos, sempre em vendas B2B, sempre, né, em vendas de soluções estratégicas, seja empresas de tecnologia, empresas de serviços, etc. E há um pouco mais de 5 anos, eu fundei a Market for Sales, que é uma consultoria de estratégia comercial focada em implementar, né, as operações de máquinas de vendas para empresas B2B de vendas complexas. Tá? Então, a gente ajuda em desenho de processo, né, recomendação e implementação de ferramentas para ajudar nisso e também na capacitação e acompanhamento aí do time para conseguir colocar isso para funcionar. Tá? Mas hoje é só para trazer um pouco desse recado, mas vamos falar agora do conteúdo, né? Primeira pergunta que todo mundo faz, e aí não importa o estágio da startup, da scale-up ou de uma empresa tradicional, né? A gente sempre pensa como que eu faço para aumentar as minhas vendas. Então, essa é a pergunta que a gente dorme com ela e acorda com ela. Primeira coisa que eu gosto é de contextualizar um pouquinho, né, o que acontece no cenário na grande maioria das empresas e talvez esteja acontecendo aí com vocês também. Primeira coisa, todo mundo tem um objetivo, seja ele, né, estruturado ou não. O que eu chamo de um objetivo estruturado? Aquela meta traçada, já um plano de negócio claro, né, os resultados que eu tenho que atingir. Ou eu simplesmente preciso vender porque eu preciso trazer receita aqui para o meu negócio. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu preciso gerar demanda, eu preciso trazer os famosos leads, né? E aí muitas vezes eu posso comprar mailing, posso fazer campanhas, marketing digital, crio os eventos, enfim, começo a gerar essa demanda para ter esses nomes. Só que aí o maior pecado que a maioria das empresas cometem é que eu pego esses leads, que eu vou ter um esforço para atrair, seja por campanhas de marketing, seja porque eu comprei, ou de alguma outra forma, e aí eu não tenho o processo claro do que fazer com esses leads. Então, essa venda sem processo, normalmente na grande maioria das empresas, a gente contrata o vendedor, explica para ele qual que é o nosso mercado, o que a gente vende, fala sua meta é tanto e fala vá ao mercado. E aí cada vendedor vai de alguma forma. Então, o processo tem que ser da empresa e não do vendedor. Não significa que o vendedor não vai trazer resultado, mas significa que eu dependo completamente da competência e do jeito daquele vendedor. E aí podem ter alguns que fazem de maneiras, né, diferentes, né, e vão trazer mais ou menos resultado. Então, e esse conhecimento não fica aí dentro da empresa. Por outro lado, né, quando eu não tenho um processo e uma visibilidade clara, sempre acaba acontecendo aquela batalha entre quem gera a demanda, que normalmente está na área de marketing, né, que acaba não vendo, não tendo visibilidade do que acontece na ponta, versus quem está na ponta que reclama que não tem visibilidade do que o marketing está fazendo ou que o que é gerado pelo marketing não tem qualidade. E aí, para suprir, né, essa lacuna, as empresas contratam mais vendedor. Eu preciso vender mais, coloco mais gente na minha equipe. E eu começo a aumentar o meu custo, né? O meu CAC aqui, né, o custo de aquisição de cliente, começa a aumentar e eu acabo não arrumando aqui o processo. E aí eu não vou ter, né, a melhor produtividade, né, que aquele time poderia gerar. Bom, contextualizando isso, né, vamos trazer um pouquinho, né, o processo comercial, né, e quando eu transformo isso em processo, eu gero dados e gera estatística. Se a gente quebrar o processo comercial em dois, a gente vai ter de um lado geração de demanda, e aí a gente começa a trazer algumas estatísticas, né? Se eu pegar uma lista, passar para um vendedor, em média, eu precisaria tentar no mínimo 6 vezes com cada contato para conseguir falar. Em média, um vendedor tenta 2 vezes. Então, eu preciso estruturar um processo claro para poder, né, entrar em contato com essas empresas. E o pior, o vendedor ele acaba escolhendo com qual empresa ele quer falar. Então, ele concentra um esforço muito numa empresa, porque pode ser uma marca ali que está chamando a atenção dele, né? E ele acaba não tendo, né, não tendo resultado, enquanto outra empresa que poderia não ser do conhecimento dele, mas que estaria no momento de compra, ele acaba não fazendo um esforço necessário para conseguir falar. Então, isso tem que ser por processo. E o que eu falo que gerar demanda é foco e disciplina. Vai dar certo, é só estruturar essa operação que ela vai acontecer. Do outro lado, a gente chega no processo de conversão, que é trazer essa venda para dentro de casa. Em vendas B2B, 80%, né, das minhas oportunidades precisam, né, em média, que eu estou falando, precisam em média 5 follow-ups pós uma proposta e pós
uma apresentação de escopo. E metade dos vendedores faz um follow-up. Então, hoje é um grande problema que a gente vê nas operações comerciais, a falta de um follow-up estruturado. E o follow-up, ele nasce já desde o início de uma primeira abordagem de reunião de mapeamento, onde eu preciso já amarrar todos os pontos. A gente depois vai falar um pouquinho mais. Então, a gente tem esses dois cenários, né? Eu preciso ter um processo claro para gerar demanda e eu preciso ter um processo mais comportamento claro para poder converter essa demanda. Bom, hoje a gente tem alguns desafios, né, para a geração dessa demanda. Primeiro, saturação de oferta de conteúdo, né? Então, a gente sabe que estamos sendo bombardeados por eventos como esse aqui, né? Muita live acontecendo, muito webinar, muitos e-books, muitos eventos que agora voltaram a acontecer presencial, muitos e-mails vão chegando na nossa caixa, enfim, a gente, né, redes sociais. Então, a gente acaba, né, concorrendo a nossa atenção com várias outras fontes de conteúdo. Do outro lado, a gente tem uma dificuldade de conexão, né? Eu preciso falar com aquela pessoa e nem sempre, apesar de eu ter hoje várias formas de conectar, nem sempre eu consigo aquele acesso. E claro que a gente tem sempre um cenário de restrição de budget, né? Nunca a gente tem, mesmo quando a gente tem uma economia a pleno vapor, que existe uma oferta clara de budget. Budget sempre vai ser um gargalo, porque a gente está sempre concorrendo com outras ofertas, seja outras empresas concorrentes, seja concorrendo internamente nas empresas com outros projetos, aí, com outras formas que eles estão buscando aí de melhorar a operação. Bom, entendendo isso, né, vamos falar o seguinte. Hoje em dia, quais são, de uma forma mais tradicional, né, nessa nova onda que a gente está colocando, quais são as formas, né, para a geração dessa demanda? E aí a gente traz, primeiro ponto aqui, né, a atração, ou seja, o inbound marketing, né? Então, quem já está fazendo isso aqui, tiver alguma dúvida de inbound, já pode colocar aqui para a gente saber aí o que vocês estão fazendo. Mas no inbound marketing, o foco, o que é? Eu vou fazer uma estruturação de conteúdos, vou falar como que eu ajudo o mercado, vou trazer cases, vou trazer metodologias, né, inovações, as pessoas vão tomar ciência do que eu faço, vão conseguir entender como que eu tenho ajudado outras empresas no mercado, vão se interessar por mim e vão entrar em contato. Então, o lead que chegar nesse formato, ele chega muito mais estruturado, pronto para comprar. Só que a gente não consegue dimensionar quantos vão chegar. Não é uma coisa, não é uma ciência tão exata. Eu preciso ter, né, um tempo de amadurecimento para conseguir ter aqui as minhas métricas mais claras de quanto que eu gero dessa demanda. Por outro lado, a gente tem o outbound, que é ir atrás, né, das minhas oportunidades. Qual que é a grande vantagem aqui do outbound? Eu consigo controlar o meu esforço. Então, se eu sei que eu quero entrar em contato com 50 empresas, vou mapear 50 empresas e só depende de mim entrar em contato. Mas, claro que nem sempre aquela empresa está pronta ou quer me ouvir. Então, tem uma dificuldade em relação ao inbound, que aqui eu tenho que despertar um interesse. No inbound, o interesse foi despertado pela minha estratégia de conteúdo. Mas qual que é a melhor estratégia, então? Bom, não tem a melhor estratégia. Tem o que a gente fala de funil em Y, é a combinação delas entre si, que acaba sendo criar o canal inbound para eu poder, né, levar a minha proposta de valor para o mercado, começar a criar uma cultura nesse mercado, né, minha marca mais conhecida, meus cases também mais conhecidos. E, por outro lado, eu acionar as empresas que fazem sentido, as empresas que eu mapeei, que aqui a gente chama de contas-alvo. A combinação dessas duas formas acaba sendo bastante positiva, né, e ela acaba trazendo, né, um retorno muito mais acelerado do que fazer cada uma dessas ações aqui isoladamente. E o interessante é que não importa se a demanda chega ou se eu vou atrás, o que eu preciso ter claro é o processo comercial, que é o que eu vou fazer a partir do momento que eu estou em contato com aquela empresa. Porque o que a gente precisa é saber que existem várias origens. Aqui a gente está falando do inbound, do outbound, mas como origem até da própria geração de demanda, a gente tem o próprio networking, né, a indicação de clientes, enfim, tem outras formas que essa demanda vai ser gerada, mas que vai cair dentro de um processo comercial que tem que ser o mesmo para eu saber o que eu preciso fazer para trazer esse cliente para dentro de casa. Bom,
Uma vez que eu entendo que existe esse funil em Y, que existe, né, o inbound e outbound, aí vem a pergunta, né? Isso aqui serve para todas as empresas, todos os mercados, qualquer tipo de venda B2B? Não é bem assim. Quando eu tenho tickets mais altos, né? Aqui só para a gente tangibilizar, né? Eu gosto de falar que é a partir de 50 mil. Então, se a gente tiver uma receita recorrente, a gente pode pegar, né? Anualizar, que seria o ARR, né? Um LTV de um ano, de 50 mil reais. Se a gente falar em vendas de projeto, né? Projetos a partir de 50 mil reais. Se essa venda tem mais complexidade no meu relacionamento, na minha intersecção com as pessoas lá dentro, ou seja, eu falo com mais de uma pessoa, com duas, com três, com 10 pessoas, né, uma venda mais complexa, e se eu tenho um ciclo dessa venda superior a 90 dias, então, se eu tenho essas características, aí sim a gente cai no que a gente chama aqui do Account-Based Marketing, tá? O termo está sendo usado como Account Based Marketing mais conhecido, né, o ABM, mas ele se mistura também com ABS, que vocês podem ver por aí, tá? Bom, só para responder, Michele colocou aqui, né, seria o RR de 50K, é isso mesmo. Tá? Se eu falei MRR, eu me confundi, tá? Então é isso mesmo. Então o MRR seria o mensal, o anual, o ARR de 50K. Então, voltando aqui para o que vocês vão encontrar. O ABS, que é o Account Based Sales, para mim, seja o marketing e vendas, ele está dentro da mesma figura. Para mim, é trabalhar a mentalidade account-based, que, na verdade, nada mais é, se a gente traduzir, né, baseado em contas. Significa o seguinte, quando eu traço uma estratégia de prospecção e vou atrás daquilo que a gente chama do perfil de cliente ideal, definir qual é o segmento, o porte de empresa, e não importa quem seja, eu vou atrás dessas características, eu estou fazendo uma ação, por exemplo, outbound. E eu começo a buscar, não importa qual seja a empresa, empresas com aquelas características. Só que a maioria dos mercados são restritos. A gente não tem mercados infinitos e, principalmente, quanto mais filtro eu começo a colocar, quero empresas que faturam acima de 100 milhões na região sudeste, do segmento agro, enfim, que acima de X funcionários, eu começo a restringir esse universo. Então, eu não posso sair prospectando como se não houvesse amanhã. Esse mercado vai acabar. E aí eu entendo que eu preciso, então, mapear esse mercado, selecionar quais são as empresas mais importantes que eu preciso ter dentro da minha organização, né, como cliente, e aí eu faço uma estratégia para trazer aquelas empresas. Por isso que a gente chama, né, do marketing ou da venda baseada em contas, baseada em empresas. Eu preciso saber quem são as empresas. Não são só características de empresas, são exatamente empresas nomeadas. Vou fazer uma lista dessas empresas para conseguir trazê-las para dentro de casa. Tá? Como que a gente traz aí as principais diferenças? A gente não está falando de gerar ação para gerar demanda, simplesmente para trazer lead. A gente quer trazer resultado, a gente quer trazer o contrato fechado, o cliente para dentro de casa. Então, muda bastante aqui a cultura do relacionamento entre marketing e vendas. Enquanto na maioria das operações, marketing, mesmo que esteja 100% alinhado com vendas, mas cumpra o objetivo de gerar demanda, né? Vai gerar, usando a terminologia nova aí do mercado, vai gerar os MQLs, né? Que é o Market Qualified Leads, que são os leads qualificados pelo marketing. Muitas vezes, ele passa esses MQLs, vendas vai pegar esses MQLs e leva para o fechamento. Mas acaba tendo aquela cegueira. Marketing simplesmente gerou a demanda e fala, agora vendas é com você, se vira. E vendas não sabe o que está acontecendo lá no início do funil, não sabe quais são as informações. E aí, quando ele recebe aquelas informações, ele vai por conta própria. No conceito do ABM, né, existe uma sobreposição, né, da responsabilidade entre marketing e vendas. Os dois vão trabalhar junto durante todo o processo comercial. Então, o que a gente vai ter? Desde o começo, marketing e vendas vão sentar juntos para definir as estratégias, quem são as empresas, o que eles precisam fazer de ações. E marketing vai nutrindo também, ao longo do processo comercial, vendas, mesmo quando esteja nas fases mais avançadas. Por exemplo,
Se eu estou numa fase de proposta, já coloquei a proposta, e aquele cliente ainda está fazendo uma avaliação do mercado para poder tomar uma decisão, marketing pode me municiar com cases, com vídeos, fazer um evento para clientes onde eu convido novos clientes. Então, eu posso trazer ações de marketing mesmo para aquelas empresas que já estão num processo avançado de vendas. E aí, a gente muda alguns conceitos aqui, né? Então, eu vou só elencar 2 aqui, que principalmente a gente vai olhar mais para qualidade do que quantidade. Não me interessa muitos leads, eu quero poucos, mas de muita qualidade. E eu não olho mais para o contato, né? Para o lead em si. Eu olho para a empresa. Eu olho para saber quantas pessoas eu estou impactando naquela empresa, com quantos eu estou me relacionando, como que eu estou penetrando aquela conta, do que simplesmente tentei contato com aquele gerente de tecnologia ou um gerente de RH que eu precisava vender minha oferta, ele não quis falar comigo, eu vou para a próxima empresa. Essa é a mentalidade que acaba mudando. Então, para a gente colocar isso em prática, a gente tem um framework, existem alguns deles, né? Um que eu gosto bastante é esse aqui, que ele é simples para a gente entender, que é o TEAM, né? Que é o acrônimo da gente ter, primeiro, as contas-alvo, né? Que a gente chama aqui em inglês de Target Accounts, que é definir quem são as minhas empresas que eu quero trazer para dentro de casa, e aí eu vou trabalhar as ações de marketing para manter essa empresa engajada, ou seja, eu vou fazer eventos, vou fazer comunicação, vou criar e-books, vou fazer anúncios direcionados só para essas empresas. Eu não vou fazer ações de marketing para o mercado. Eu faço qualquer ação pensando nessas empresas. Tá? Aí eu vou combinar também com as ações de ativação. Ativação já é mais aquele conceito do outbound. Como que eu entro em contato? Eu pesquisei quais são as empresas, as pessoas que eu quero falar. Como que eu entro em contato com essas pessoas? Eu preciso ativá-las, né? Talvez a empresa né, outras pessoas já começam a ter conhecimento da minha oferta, mas aquela pessoa específica que eu quero agendar aquela reunião ainda não me conhece. Então, eu preciso ativar de algumas formas para conseguir gerar essa oportunidade. E, claro, não adianta eu fazer todo um esforço sem mensurar se isso está trazendo resultado. Eu posso até comparar ações que eu faço de marketing para o mercado aberto e ver o que vem, se vem empresas com um perfil que eu busco, e comparar com as ações que eu estou fazendo direcionadas para esse grupo seleto de empresas que eu priorizei trabalhar. E aí eu começo a mensurar resultado, como que é a taxa de conversão, qual é o ticket médio que a gente vai ter. Então, se eu estou priorizando empresas que vão ter um maior poder de compra, provavelmente eu vou subir o ticket médio e aí eu vou ser mais assertivo nessas taxas de conversão. Bom, bonito esse conceito, né? Aí vem aquela pergunta, e agora, né? O que eu faço? Como que eu coloco isso para rodar? É aí que a gente traz o conceito da máquina de venda, né? Que é criar o processo claro, né? De forma previsível, mensurável e escalável. Então, aqui eu vou trazer uns conceitos aqui que, para a grande maioria, hoje já não é mais novidade, mas eu acho que vale a pena para a gente poder, né, colocar todo mundo na mesma página. Processo de venda tradicional, onde tem um vendedor fazendo todo o processo de vendas, né? Eu sempre brinco, né? Quem já viu alguns outros eventos que eu participei, né, gosta daquele meu exemplo que eu chamo isso aqui de madrugadas do LinkedIn. Né? Eu preciso vender, passo as minhas madrugadas do LinkedIn, seleciono alguns nomes. Depois que eu selecionei alguns nomes, eu marco, né, entro em contato, marco algumas reuniões, consegui fazer algumas reuniões, gerou algumas propostas e fui aqui para baixo. Quando o vendedor é mais sênior, ele adora ficar nessa parte de baixo. Então, ele acabou gerando propostas. Se essas propostas são propostas grandes, né, de valores aqui que ele quase bate a meta dele, naturalmente, o vendedor ele para de prospectar. Ele fica o que eu chamo de cozinhando aqui os ovinhos dele, né? Fica chocando esses ovinhos. Esses ovinhos podem quebrar, aí ele olha para o funil, vai ver que o funil está vazio e começa esse processo tudo de novo. Volta lá para madrugadas do LinkedIn, arruma as empresas e gera as oportunidades, e com isso vai gerar uma sazonalidade muito grande de demanda e, consequentemente, de receita. Então, eu não tenho previsibilidade. É preciso vender, eu impulsiono, gero reunião. Aí estou indo nas reuniões, parei de prospectar, cai isso aqui. Como que a gente resolve isso? Fazendo uma separação desses papéis, né? O que a gente chama de especialização. Então, eu quebro o processo comercial, trazendo primeiro aqui uma célula que a gente chama de inteligência comercial.
essa inteligência comercial vai mapear mercado, vai gerar as listas, vai identificar quem são as empresas que eu quero trabalhar. Passa para uma outra área, que vai ser a área de desenvolvimento de vendas, que é para fazer a abordagem dessas empresas, a ativação, né, consequentemente aí a qualificação, para gerar oportunidade para o vendedor concentrar nesse ponto. Então, muitas empresas já têm esses conceitos do SDR, o BDR, o Closer, o LDR. O conceito ele já está instaurado. O que está faltando mais para a grande maioria do mercado ainda é conseguir, né, fazer com que essas engrenagens, né, consigam funcionar melhor integradas. Né? Por que a gente chama de máquina de vendas? Justamente porque são engrenagens que têm que rodar de uma forma simples, fácil. Né? Muitas vezes se confunde com alto volume. Não, a gente não quer volume. Para contas estratégicas, a gente quer pouco volume e mais qualidade. Então, como que a gente vai buscar uma geração contínua de oportunidade, reduzir o meu ciclo de venda e aumentar a taxa de conversão? Né? Como que eu estruturo essa operação de máquina de vendas? Então, aqui trazendo alguns highlights. Né? Dentro de um framework, a gente sempre gosta de olhar qual é a estratégia que eu tenho na minha empresa. E aí eu vou traçar o meu processo total aqui do meu funil ampulheta. Como que eu vou gerar essa demanda, seja por inbound, outbound, os eventos ou qualquer coisa que eu vou fazer. Meu processo de conexão e qualificação, como que eu vendo, né, trago para dentro de casa e depois como que eu mantenho e expando. E aí a gente vai cair naqueles 3 pilares que são tradicionais para qualquer projeto. Eu preciso ter o processo claro. O maior erro que a gente vê na desconexão é que cria-se um processo de geração de demanda e esqueceram de falar com a ponta, com vendas. É aí onde tem aqueles conflitos. Então, aí eu faço todo um esforço para gerar demanda num perfil diferente do que a área de vendas está pretendendo. Então, o processo ele tem que ser claro do começo ao fim, desde o início aí da geração da oportunidade. Aí eu tenho que suportar essa operação com ferramentas. Hoje em dia não dá mais para controlar, né, a operação comercial por Excel. Eu preciso ter sistemas, e tem sistemas gratuitos, sistemas caros, enfim, não importa. Né? Eu tenho diversos tipos de sistemas que vão acabar me atendendo. E claro que a gente está falando aqui de pessoas. Pessoas para poder, né, operar esses processos nessas ferramentas, mas pessoas capacitadas em comportamento de vendas, em técnicas de venda. A gente tem visto muitas empresas que começam a olhar para a tecnologia, coloca processo e não capacita o time para poder falar no telefone, para poder conseguir né, criar um modelo mental no cliente, né, transferir aquela proposta de valor, entender a necessidade, contornar a objeção. Então, se eu não conseguir amarrar todas essas pontas, eu não vou ter sucesso. Também não adianta nada eu ter o super vendedor e se eu não tiver o processo e ferramentas para poder escalar. Aí eu vou depender do vendedor, que a gente chama lá do lobo solitário. Bom, a gente desenvolveu uma metodologia, né, para colocar uma operação dessa para rodar, mas é muito simples de entender o conceito. Né? Então, a gente está falando que o primeiro passo é a definição estratégica, onde a gente vai, por exemplo, pegar dados históricos, cruza isso com uma base para entender qual é o perfil de cliente ideal, né? Que mercado que eu quero atuar. Então, eu tenho 2 formas. Ou eu vou olhar para o passado, né? Ou eu vou projetar o futuro. Se eu já tiver uma base histórica, eu posso entender, né, com cruzamento de dados da minha base, quais são os principais clientes que trouxeram mais margem, que trazem mais receita, que foram mais fáceis de vender, enfim, que estão mais felizes, que não deram churn. Então, eu consigo entender qual é o perfil de cliente ideal e também mapear quais são as pessoas nas empresas, os cargos que eu preciso falar. Quando eu mapeio tudo isso aqui, aí eu vou cair na métrica de volumetria. Eu preciso saber qual é o esforço. Então, nesse exemplo, se eu preciso vender aqui 20 milhões num ticket médio de 120 mil, né, quebrando isso no ano seria 167 contratos e no mês 14. Eu faço o que a gente chama de cálculo de funil reverso para entender se eu preciso de 14 contratos, quantas propostas eu preciso colocar? E aqui a gente está falando 25% numa taxa de conversão, então eu precisaria 56 propostas. Até aqui é onde as empresas acompanham. O problema está daqui para cima, que poucos projetam e quase ninguém consegue acompanhar isso aqui. E é onde tem o meu esforço de produtividade, para eu entender qual é o volume que eu preciso gerar para poder trazer aquele resultado. Então, se eu não souber essas taxas de conversão, eu não consigo projetar a minha demanda. Vamos entender uma conta simples aqui. O que a gente está falando de 267 leads
onde 60% eu consigo conectar para conversar com esses 160 e depois eu agendar a reunião, imagina que minha taxa de conversão aqui em cima seja de 8%, que é a média de uma cadência padrão outbound. Então, se eu pegar lá aqueles e-mails padrões e vou enviar, olha, tenho visto empresas iguais a você e coloco aquele texto padrãozinho, vai dar no máximo 8%. Vamos arredondar para 10%. Se eu preciso falar com 160 pessoas, eu precisaria ter 1.600 empresas aqui. Então, essa personalização na abordagem vai impactar diretamente a taxa de conversão e aí eu começo a ter que trabalhar com números muito maiores. Uma vez que eu entenda aqui qual é o meu esforço, aí eu vou dimensionar o tamanho do meu time, quebrando naqueles papéis onde a gente tem quem gera demanda, quem se conecta e quem vende, baseado na complexidade aqui do mercado, eu vou definir qual é a capacidade de cada um. E aí eu consigo projetar quantos recursos eu vou precisar para chegar naquela meta. E aí eu tenho a estrutura do time, quebro essas métricas mensais em sprints semanais para a gente poder saber o que está acontecendo semana a semana, e também olhar para o mercado. Aqui a gente traz a metodologia ali do outbound, trazendo para qual é o meu universo. Ou se o meu universo são só de 700 empresas, aí eu vou ter que ajustar muito o meu volume de cadência diária. Uma vez que eu tenha esse plano de volumetria e mercado, que eu sei o que eu preciso, aí eu vou para a minha base. Como que eu estruturo, então, a minha lista de contas-alvo, que a gente chama aqui da Target Accounts? Como que eu vou fazer o processo de priorização para eu poder enriquecer os dados, sabendo quem são aquelas personas que a gente tem ali? Eu preciso falar com um cara do financeiro, de RH, de tecnologia, de vendas, do marketing. Eu preciso mapear tudo isso para eu ter uma validação, e poder acionar essas pessoas. E é aqui que a gente começa a trabalhar com os conceitos do ABM. Então, eu vou transferir uma lista de empresas, separando quais são as mais importantes para mim. E aqui no ABM não tem uma regra muito clara, eu gosto de deixar um pouco mais à vontade. Se a gente pegar a literatura, tem algumas coisas um pouco mais empacotadas, mas eu gosto de deixar mais aberto porque cada empresa tem um comportamento, tem um mercado e tem um cenário que pode ser alterado. Mas o conceito é sempre o mesmo, ou seja, eu vou separar as empresas que a gente chama de 1 para 1, são as empresas mais estratégicas, que eu vou investir mais nelas. Aí a gente tem 1 para poucos, são empresas, na minha estratégia aqui mediana, e tem a base aqui, que é 1 para muitos. Só que mesmo esse 1 para muitos pode não ser 1 para mercado. É 1 para muitos, pode ser 1 para 100 empresas. Eu posso ter 10 empresas aqui, posso ter 50 empresas aqui, 100 empresas aqui. Enfim, para cada estrutura, para cada objetivo, para cada plano estratégico, a gente vai compor quem são os perfis dessas empresas. E aí eu vou definir como que eu segmento essa priorização. Pode ser por porte, pode ser por potencial de geração de receita, pode ser por potencial de impacto na minha marca, ou seja, eu quero ter aqueles pinos de boliche para me ajudar a alavancar os mercados, pode ser por proximidade de engajamento, que eu já tenho relacionamento no passado. Então, a gente tem que entender esse cenário, o que é mais importante, que vai me trazer mais resultado no menor espaço de tempo, com um maior ticket. E a gente cria, então, esse carrossel aqui para poder criar essa priorização. Fiz essa priorização entendendo quem são as empresas, a gente vai montar um mapa de poder dentro das empresas. Existem ferramentas que ajudam a montar isso, mas não se limita em ferramentas. Eu posso ter um processo para isso. Por exemplo, quero só mapear gerentes e diretores de uma empresa. Vou entrar em contato com esses gerentes e diretores? Não. Eu posso entrar em contato com a base, com o analista, que é mais fácil de falar, mais fácil de obter informações, e eu começo a mapear, para entender quem é o responsável pela decisão daquele tipo de serviço, normalmente quem que ele acaba colocando. Então, acabaria sendo muito mais um mapeamento da empresa antes mesmo de eu fazer uma abordagem. Porque com isso, com uma lista de empresas segmentadas, e eu sabendo quem são as pessoas, e já tendo uma lista dessas pessoas, eu começo a trabalhar a minha orquestração, que a gente chama aqui das plays, na linguagem ABM, que na verdade nada mais é do que conseguir combinar as minhas ações de marketing e vendas para eu poder entrar em contato.
Como que eu faço isso? Né? Eu preciso pegar essa lista de empresas-alvo, conseguir nutrir essas empresas, fazer ativação através dos fluxos de cadência, conseguir falar com o champion, que a gente chama que é o campeão, que é a pessoa principal que vai comprar minha oferta, né? Para que eu possa depois já gerar essa oportunidade. E aí a gente começa a trabalhar um pouco mais de complexidade, mas que eu vou simplificar para vocês. Aqui a gente está falando o seguinte: eu posso pegar todas as ações de marketing que eu tenha, encadear elas dentro de um calendário, né? E eu vou fazer uma combinação para cada tipo de persona. Então, vamos supor, eu mapeei que eu preciso influenciar o CEO. Que tipo de ações que eu vou fazer, então, para impactar o CEO? Pode fazer um evento presencial, uma degustação de vinho, enfim, alguma coisa que possa gerar um impacto para ele. Quero influenciar também alguns gerentes, posso fazer alguns webinars, né? Ou posso gerar alguns e-books mais dedicados. Quero influenciar a base, os analistas, posso gerar, né, com conteúdos com blog, ou ações, ou algumas campanhas, enfim, eu posso criar várias ações integradas. Só que eu não preciso fazer tudo isso para começar uma operação. Aqui é só para mostrar onde a gente chega combinando essas ações. O maior problema que eu vejo, né, que acaba sabotando, né, as empresas que querem começar a fazer uma operação ABM, é querer pensar em implementar uma ação dessa completamente orquestrada com todas as ações. É muito difícil. Vai ter que desenhar cada uma dessas ações, como elas se correlacionam, né? Todas as alternativas de entrada, saída, renutrição, de todos esses fluxos, e fica complexo. Aí acaba morrendo na praia. Então, minha sugestão é: começa pequeno. Uma campanha muito simples de marketing, só para nutrir um pouco o mercado e depois segue o jogo. Então, aqui é só um dos exemplos, eu não vou entrar no detalhe aqui do fluxo, mas como a gente pode criar algumas dessas alternativas. Ou, simplificando completamente, eu posso fazer uma ação de uma mala direta, né? Trabalhar um e-mail marketing, né? Ações no LinkedIn e combinando com um fluxo de cadência para um BDR, né? Quem não sabe o que é o BDR é a pessoa que faz a prospecção ativa, né? Entrando em contato com aquela empresa. A gente não está reinventando a roda. O problema aqui não é se é o inbound ou o outbound, é qual o conteúdo. Muitas vezes a gente esquece do conteúdo. Se eu abordo numa ligação, mesmo que eu não tenha feito nenhuma ação de marketing, qual é a proposta de valor? Como que eu personalizo essa abordagem? Eu não posso enviar aquela cadência de e-mails iguais que todo mundo faz Ctrl+C, Ctrl+V. É aí que está o grande segredo. Bom, uma vez que eu consiga fazer esse mapeamento, a orquestração das ações de marketing ou uma simples ativação para conseguir gerar oportunidade, eu preciso ter, de uma forma clara, né, como que eu levo isso até o fechamento. E aí a gente cai no processo ali que seria o papel do vendedor de fato. Essa estruturação de um roteiro do que ele tem que ser feito, né, hoje a gente percebe também que está muito solto, está muito na cabeça do vendedor. E o principal gargalo de todas as operações que a gente encontra é o fluxo aqui de follow-up. É não estruturar o processo de follow-up. Né? O que eu, dando um exemplo, né, é aquele follow-up que simplesmente, depois de uma reunião, eu ligo para saber se tem alguma novidade e não amarrei esses próximos passos. Então, como que a gente tem que olhar? Desde o início da reunião, eu vou desenhar todo esse processo, como que eu identifico a necessidade, como que eu elaboro uma proposta de solução para que eu possa depois evoluir para uma precificação e entrar nesses processos de negociação. Então, aqui a gente cai muito no comportamento. Até então, a gente está falando ali que era muito mais processo, foco e disciplina. Nessa parte, continua o processo e vem o comportamento, capacitação do time, né, para fazer, né, a identificação, o levantamento, né, aqui a gente está misturando várias metodologias, mas basicamente eu tenho que fazer a minha abertura da reunião, como que eu investigo, como que eu demonstro essa capacidade de poder atender e o principal, que a maioria dos vendedores hoje ainda esquece, obter o compromisso para poder amarrar follow-up. Aqui é fundamental, daqui a pouco até vou dar algum exemplo. Não importa qual metodologia vocês estão trabalhando,
todas são iguais no conceito de criar, né, a percepção de valor, de entender o cliente. Lembrando aqui, o cliente ele não compra porque vocês vendem, ele compra porque ele identifica que vocês vão resolver o problema dele. Só nesse momento que ele vai comprar, ou porque ele vai, né, capturar uma oportunidade. Então é fundamental usar qualquer metodologia para que o cliente torne-se consciente de que ele precisa a sua oferta. Senão você não vai conseguir empurrar nele. Ele precisa ele mesmo, né, conseguir chegar nessa consciência. E o nosso papel é um papel de psicólogo, né? Fazendo com que ele descubra que ele tem esse problema e que a nossa solução resolve esse problema. É isso que a gente tem que buscar. E a dica que eu trago aqui, né, de um conceito que a gente chama de RTC, que é o Roadmap to Closure, que é o caminho para o fechamento, com algumas perguntas. Então, se eu faço uma reunião com o champion, lá que é a pessoa que estava interessada, e ele gostou muito da minha solução, eu preciso já mapear as outras pessoas que vão participar desse processo decisório. E às vezes é uma pergunta simples, que é, além de você, quem mais a gente precisa envolver para seguir com esse projeto? E aí ele vai falar, meu diretor. Bom, além do seu diretor, quem mais a gente precisa? Vai ter mais alguém? Depois, se seu diretor der ok, para qual caminho ele vai? Vai passar por compras? Vai passar pelo financeiro? E eu preciso ter essa visão, porque assim eu crio argumentação de follow-up. Eu paro de fazer o follow-up só, e aí, alguma novidade? Para perguntar, a sua reunião com o diretor que vai acontecer amanhã, precisa de mais alguma outra informação? Ou vou ligar no dia seguinte. Como foi a sua conversa com o seu diretor? Podemos seguir com aquilo que a gente tinha projetado, que agora vai passar por suprimentos, depois pelo financeiro? Então, esse fluxo aqui é fundamental para a gente ter a coracidade aí do que vai fechar e do que não vai fechar. Bom, fundamental, combinar no funil de vendas. Carlos, é ideal ter um funil único ou funil separado? Eu vou falar aqui que o que depende muito da tecnologia que você usa, que às vezes pode facilitar estar junto ou separado. Mas independente disso, o conceito, o processo tem que ser de um único funil. Um funil onde eu vou ter as contas-alvo, qual é o meu esforço que eu tenho para conseguir conectar, né, penetrar essas contas e depois levar isso para o fechamento. A visão tem que ser única, claro que depende da tecnologia que você tenha por trás para saber qual fica mais fácil essa combinação. E tem que ter tudo muito claro, né, quando a gente cria o processo, quais são as etapas e os gatilhos que tem, que uma oportunidade vai transcorrer para poder evoluir para fechamento. Não vou entrar muito no detalhe, senão eu acabo passando um pouquinho aqui do nosso tempo. Por fim, se eu tenho um processo claro, onde eu vou desenhar o que eu vou fazer com as minhas contas estratégicas, que campanha de marketing, depois qual é o momento que o BDR entra em contato, se eu não conseguir ativar aquela pessoa, vai para uma outra nutrição, eu desenho todas essas engrenagens e aí eu preciso falar o seguinte, já tenho esse processo claro. Como que eu vou usar ferramentas para me ajudar? E aí a gente tem diversas ferramentas para ajudar a operação. Cada uma tem o seu processo, tem a sua funcionalidade, tem a sua, né, o seu custo, né, o seu investimento. Então, para cada operação, tem algumas ferramentas que vão funcionar melhores do que outras. Bom, uma vez que eu tenha tudo isso pronto, né, e rodando, vamos entender ainda onde estão os principais. Eu estou vendo que vocês estão colocando perguntas, eu já vou para elas, tá, pessoal? Só mais um minutinho aqui para a gente poder concluir o raciocínio. Quais são os principais erros que a gente vê na hora de implementar uma operação dessa? É não definir quais são as contas, né? E as contas, elas caem, né, antes da definição do meu perfil de cliente ideal. Então, muitas vezes na operação só outbound, o pessoal fala muito, precisa definir o seu perfil de cliente ideal. Quando a gente vai trabalhar com contas-alvo, a partir dessa definição, eu preciso nomear quais são as empresas que eu quero trabalhar. Não importa se são 5 empresas, eu trabalho com soluções caras, né? Tickets muito altos, se eu vender 2 clientes no ano, tá bom, eu não preciso de muito lead. Então, quem são as 10 empresas que eu preciso trabalhar? Ou quem são as 100 empresas? Eu preciso ter esse universo restrito. Depois, se eu começar a vender tudo para todos e não segmentar o meu portfólio versus empresas, eu não vou conseguir ter uma aderência. Quando a gente trabalha também com contas-alvo, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de matriz white space, que é mapear para cada empresa
quais são, se eu trabalho com várias soluções, né? Quais são as soluções que eu poderia ofertar para cada uma dessas empresas? Então, eu sei o potencial de geração de negócio para cada conta antes de eu fazer a abordagem, porque aí eu já sei, uma vez entrando naquela conta, o quanto que eu posso expandir dentro dela. Outro erro que é frequente, e esse eu acho que é um dos mais graves, não personalizar a abordagem, né? Não tem jeito, pessoal, dá trabalho, né? Eu preciso personalizar. Se eu não sair, né, com conteúdo que toque na alma de quem está do outro lado, não adianta, não vão querer me ouvir. Não vão, a não ser que eu estou vendendo algo mais transacional, né, de tickets menores. Mas se eu não personalizar, então o pessoal está pegando as estratégias, os modelos padrões que tem hoje para abordar contas mais estratégicas. Leva alguns minutos, meia hora que seja, aí para conseguir estruturar uma abordagem com conteúdo muito personalizado. Aqui é o que vai fazer a grande diferença. Tá? E o último ponto, acho que é uma condição aí sine qua non para todo mundo, né? Se eu não mensuro, eu não sei se está dando certo. Então é fundamental poder, né, ter uma estrutura de dados que traga isso. E por último, aqui, só para a gente poder trazer aqui os 10 mandamentos, né, separando em 10 tópicos, né? Tenha, então, um nicho bem definido, os objetivos de metas de volumetria que eu preciso ter, a minha lista de contas-alvo tem que estar pronta, que canais que eu vou entrar em contato, nem todo mundo está no LinkedIn, nem todo mundo é só e-mail, então pode ser presencial, pode ser remoto, enfim, depende do mercado. Entenda o perfil do seu cliente para você poder ir atrás. Aí depois personalize os conteúdos, tem as ferramentas, o time tem que estar capacitado para tudo isso. Eu preciso mensurar semanalmente, né? Claro, com os pontos de correção, corrigir a rota, porque isso é dinâmico, e não posso parar a operação. Quanto mais eu ficar, né, com a operação ativa, eu tenho dados, esses dados vão se retroalimentando, né, a estratégia, e a gente consegue aperfeiçoar cada vez mais. Ok? Muito bem. Bom, falei bastante aqui. Vou deixar já, depois a gente tira da tela, mas aqui fica o meu contato, tá? Meu e-mail, celular, e aqui nesse QR Code vocês têm com o meu LinkedIn, né? Vou entrar agora aqui nas perguntas, né? Junto com o Caio, para ele me ajudar. Mas quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, se não der tempo da gente, né, sanar qualquer dúvida que possa ter acontecido aqui, vou ter um enorme prazer aí de responder e a gente se conectar para poder ajudar vocês. Tá bom? Caio, falei bastante, né? Mas vou pedir sua ajuda aqui para ver o que você pegou de perguntas aqui e a gente poder seguir. Perfeito, Carlos. Olha, antes de começar aqui, para quem estava no início, eu falei que o Carlos falou que ia chover. E realmente choveu de conteúdo aqui, Carlos. Foi muito bom, parabéns aí. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento aqui. A gente tem algumas perguntas aqui, acho que dá tempo de fazer alguma delas aqui. Vamos lá, vamos começar com a Gabriela Brandão. Com quantas contas você considera um momento razoável para alinhar uma estratégia de ADM, ABM para 3 tipos de segmentos diferentes? Excelente, Gabriela. Pergunta tradicional de uma estratégia ABM. Eu odeio responder o depende, mas aqui eu vou colocar um cenário para você. Se eu trabalho com contas, porque aqui você está falando 3 segmentos diferentes, né? Que tipo de solução, que tipo de conta? Vou dar um exemplo aqui. Se eu vendo para uma empresa de um porte de Petrobras, eu vou colocar, às vezes, uma equipe inteira, não só uma pessoa, mas uma equipe para atender uma única conta. Se eu tenho empresas que eu vou ter soluções menores, né, aí eu vou dimensionar, né, 3 contas, 5 contas, 10 contas. O que vai ditar, então, quantas contas você vai colocar para o seu vendedor ou para o seu time? A complexidade dessa venda, o ciclo dessa venda, o esforço que essa venda vai gerar. Porque aí eu vou ter que mensurar a capacidade, né, ociosa ou de produção que cada recurso vai ter. Não adianta eu colocar 10 contas no vendedor que vai passar a maior parte dos dias em visita numa única empresa, porque ele está mapeando toda essa estrutura. Vai ser visita presencial ou remoto. Tudo isso vai impactar nesse dimensionamento. Então, eu peço desculpas de não deixar uma resposta tão clara, mas quem fala uma regra
né? Eu acho que aí acaba sendo um pouco leviano, porque depende muito da característica de cada conta que você vai trabalhar. Ótimo, obrigado, Carlos. Obrigado, Gabriela. Bárbara Martins, para muitos seria algo mais próximo do inbound? Acho que é duas perguntas. A primeira, para muitos seria algo mais próximo do inbound? E a segunda, para muitos ou não, tenho muita clareza de como seria. Poderia dar um exemplo de ação Perfeito. barra campanha? Ok. O que ela trouxe aqui, a Bárbara, né, Bárbara, bacana a sua pergunta, né? Se para muitos seria mais próximo de inbound, sim, né? É o conceito do inbound, mas muitas vezes o inbound é feito para atração sem algum critério de filtros ou de empresas. No caso, dependendo da quantidade desse algumas vezes eu não defino quem são as contas de uma forma muito clara. Eu posso renovar minha lista com uma frequência maior, mas seria mais com ações um pouco mais padronizadas, nem sempre só inbound, tá? Eu posso fazer um evento para 500 empresas, por exemplo, se eu tiver, né, tem empresas que fazem, né, pega Salesforce, HubSpot, etc., eles levam para um evento 20 mil pessoas, então está fazendo uma ação presencial que não é só o inbound. Para poucos aqui vai ser, né, algo mais restrito, algo que você consiga. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar 50 empresas, vamos supor, essa ação que está acontecendo hoje, me deu esse insight agora. Eu não sei qual foi a base que a Oxigênio trabalhou, mas vamos supor que tivesse 200 empresas, 100 empresas, né? Faz um evento para trazer 50 pessoas aqui, 60 pessoas aqui. Esse normalmente é um exemplo aqui do para poucos, né? E o 1 para 1 é aquela muito personalizada, né? Vou fazer um evento dentro da Porto Seguro e eu faço uma palestra só para aquela empresa e depois eu faço outras ações para uma empresa desse tipo. Não sei se eu te respondi. Caso não tenha ficado claro, fique à vontade para colocar mais algo complemento à sua pergunta. Que ótimo. Gente, só para quem não conseguiu pegar o QR Code na tela, a gente colocou aqui nos comentários o LinkedIn do Carlos. Eu já vi ali o Bernardo colocou o LinkedIn dele também. Isso aí, pessoal. Uma última pergunta, então. E olha só, as meninas estão dominando as perguntas aqui. Obrigado a participação de todas aqui. Mas a última pergunta aqui da nossa colega Fabi. Tem algum exemplo da plataforma, de plataforma para um bom mapeamento de empresa nesse estilo? Bom, vamos lá começar com alguns nomes, tá? O que eu gosto de combinar falando de plataforma, para acompanhar toda a jornada, eu gosto muito do HubSpot. Tanto é que a gente se tornou até parceiro HubSpot. Então, o HubSpot te ajuda desde a jornada de marketing, né, fazendo campanhas de ads, etc., né, integrando isso com o funil de vendas e depois até pós-venda, você acaba tendo a visão de toda essa operação ABM de uma forma integrada. Só que, né, o HubSpot, você vai criar alguns critérios lá dentro, como se fosse um lead score, para fazer a segmentação, e até o HubSpot já tem um módulo de ABM dentro dele, de contas-alvo, onde você consegue já fazer aquela separação das camadas, né, camada 1, 2 e 3. Complementando o HubSpot, vai precisar ter uma ferramenta de inteligência de dados, para poder mapear as empresas e mapear contatos. Tá? Algumas delas que a gente tem recomendado e trabalhado. Apollo, né, que até integra via API com o HubSpot, você consegue ter uma operação mais automatizada. Né? Para conseguir contatos, a gente tem Lucia, a gente tem Swordfish, enfim, Snove, tem algumas dessas ferramentinhas. Ferramentas de Big Data, que ajudam no mapeamento, aí a gente tem algumas no mercado, né, como Speedio, Intexify, Nelway, né, entre outras também. Então, é uma combinação dessas tecnologias, né? Qual é a melhor para você? De novo, qual é a sua volumetria, qual é o segmento que você precisa. Cada plataforma dessa tem um investimento e vai ter um conjunto de funcionalidades. Dependendo do que você tenha de CRM ou de outros sistemas, né? Uma pode funcionar melhor do que outra. E aí, se você quiser, fica à vontade de me chamar e eu vou ter um prazer aí para te ajudar nessa escolha. Caio, não estamos te ouvindo, Caio. Desculpa, eu desliguei o microfone que estavam batendo aqui. Perfeito, Carlos. Novamente, muito obrigado. Foi ótimo aqui. Foi super leve.
Eu acho que deu para super entender, foi bem legal. Pergunta da galera que participou aqui, muito obrigado a todos que participaram aqui. E antes de acabar, gostaria que não leva nem 30 segundinhos aqui, pessoal, vocês respondessem a nossa pesquisa para avaliar um pouquinho do nosso encontro aqui. Já deixo aqui novamente o agradecimento para o Carlos. Convido a todos aí a acessarem o site da Oxigênio. O nosso, logo essa palestra vai estar lá dentro do nosso YouTube, nos nossos canais, no nosso Instagram @Oxigênio Acelerador. A gente está sempre postando os nossos eventos. Para você que é aqui de São Paulo ou está aqui em São Paulo, o nosso espaço já está aberto. A gente está recebendo eventos. Se você tiver um evento para startups, algum evento que envolva inovação e empreendedorismo, a gente cede o espaço para você. Então, através do nosso site, você encontra um pouquinho mais de informações sobre o nosso espaço. Convido a todos a vir conhecer um pouquinho aqui da Oxigênio Aceleradora. E, gente, super certinho no nosso horário aqui. Agradeço a todos a participação. Uma ótima tarde. Carlos, que precisar da gente, a gente está super à disposição aí. Obrigado, viu? Obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção do pessoal que ficou por aqui e fico à disposição para entrar em contato aí no que vocês precisarem. Abraço para vocês. Valeu, galera. Até a próxima live. Um abraço.